Evangelho de João, capítulo 11, eu vou ler alguns versículos, peço que você me ajude nessa leitura. Começamos no verso de número 1. E você leu 2 e faremos isso, aleluia, até o verso de número 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha no telão. Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, vocês leram 3, né, gente? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 4, a igreja. Aleluia. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aleluia. Verso de número 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro de que lá eu não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Você pode se assentar adorando a Deus. Estamos debaixo da bênção do Senhor e de toda a oração feita pelos servos do Senhor que nos antecederam. Irmãos, sendo bem objetiva, diz a Bíblia Sagrada, especialmente no Evangelho de João, algumas histórias que nós não vemos em outros evangelhos, mas especialmente nesse capítulo 11, nós estamos diante do 7º milagre de Jesus. O clímax do ministério de Jesus, o 7º sinal de Jesus, fora a ressurreição de Lázaro. Mas este momento do ministério de Jesus era um momento muito delicado, porque é um momento que está se aproximando a sua morte de cruz. Logo ele está se preparando para esse momento, mas também se dedicando a dar algumas ministrações particulares aos seus discípulos e aos seus amados. E a Bíblia diz que em momentos como esse, Jesus tinha o costume de se retirar para alguns lugares. Ora para Cafarnaum, ora para Betânia, porque ali era a casa de seus amigos. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus vai para Betânia, diz o texto sagrado, não é essa a primeira vez. Você conhece bem a história, que Jesus esteve também em casa de Maria, Marta e Lázaro, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Quando ele ali estava, Marta preparava para receber a ele os discípulos, porque ele teria um tempo, vamos dizer assim, de mentoria particular com os discípulos, com os 12, com os seus amigos da casa. Mas a Bíblia vai dizer que neste momento em que Marta prepara tudo, Maria se assenta aos seus pés. Diz a história rabínica, a Mishiná, que havia um costume entre os judeus de se assentar ao pé
de seu mestre, debaixo da poeira dos pés de seu mestre. Era um ato de honra e um ato que declarava que aquele aluno era aplicado. Então, quando Maria se assenta ao pé de Jesus, ela não está só honrando Jesus como seu amigo, mas como mestre, Senhor, como dono de toda a palavra e de toda a escritura. Você conhece a história que diz que Paulo, quando ainda era Saulo, se assentava aos pés de Gamaliel. Você também conhece a escritura que diz que Noemi aconselhou a Ruth: deite-se aos pés de Boaz, não num ato de sedução sexual, não, mas para que Ruth demonstrasse um ato de honra, deitando-se aos pés de Boaz. Roberto, o que você quer dizer com isso? O maior ato de adoração que nós podemos prestar ao nosso mestre e Senhor nesta noite não é só pedirmos os seus milagres, mas reconhecermos a sua soberania. Deus te trouxe aqui para te dizer: mais importante do que o milagre que você já vai receber é o que você está aprendendo no processo enquanto espera, é o que você está aprendendo enquanto sofre, é o que você está aprendendo enquanto passa por algumas provações. E quando a gente está vivendo essas coisas, a gente não entende, porque Jesus vai conversar com eles que vai para a cruz, e Maria se assenta e Marta está agitada querendo fazer o melhor. E Marta não tem um defeito, ela tem uma ansiedade. A Bíblia diz que ela está agitada e ansiosa. Qual é o problema de Marta, Roberta? Ela está ansiosa e não consegue se aquietar para aprender dentro do processo. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: mais importante algumas horas do que se movimentar é prestar atenção no que Deus quer te ensinar. Mais importante em algumas horas do que tomar uma atitude é aprender uma lição quando Deus não te deu ordem para tomar atitude nenhuma. E Maria entendeu esse mistério. E muitas vezes Jesus esteve naquela casa, estabeleceu com eles um relacionamento não só de serviço, não só de uma boa comida, de uma boa recepção, mas um relacionamento de amor, amizade e aprendizado. Quem ama escuta, quem ama respeita, quem ama acata conselho de quem lhe ama. Aí a Bíblia vai dizer que agora essa família tão amada de Jesus sofre uma grande perda, uma grande enfermidade. E você conhece o texto que você acabou de ler comigo, em que eles vão mandar um recado para Jesus dizendo: estava enfermo Lázaro, da aldeia de Betânia. Quando eu vejo esta palavra, o grego aqui, enfermo, é astênio, impotente. Talvez você chegou aqui dizendo: Roberto, eu não estou enfermo, eu não estou à beira da morte. Mas talvez você esteja vivendo uma situação de impotência. Uma situação que você não tem poder de resolver, que você não tem poder de mudar, que você não tem poder de agir, que você não tem poder de arrumar. Mas Deus trouxe você aqui nessa quinta profética para liberar uma palavra não só de ensino, mas de direção, de milagre, de vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua situação esta noite. A Bíblia diz que ele estava, na tradução original do Novo Testamento, que é em grego, a Bíblia está dizendo: ele estava impotente. Ele não estava só enfermo, ele estava com uma enfermidade que ele não tinha o que fazer. Não tinha remédio, não tinha exame, não tinha saída, não tinha diagnóstico favorável, não tinha possibilidade de cirurgia. Ele estava impotente diante daquela situação. Quando nós não temos mais o que fazer, a gente tem que perguntar para Deus o que a gente deve aprender. Roberto, eu já fiz tudo que eu podia para resolver esse problema e não tem jeito. Eu já tentei conversar, eu já fiquei em silêncio, eu já clamei em voz alta, eu já sussurrei em lágrimas. O que eu faço? Comece a perguntar a Deus não só acerca do milagre, mas da lição que esse processo veio te trazer. A Bíblia vai dizer que ele está enfermo, e você leu comigo. E eles moravam em uma aldeia chamada Betânia. Betânia
Na tradução original do seu nome significa casa do pobre, casa do desvalido, casa do aflito, casa da aflição. Mas também significa casa de boas-vindas, casa de canção, casa de júbilo, casa de figo, casa de produção. Você já pode começar a adorar a Deus e entender que toda casa que uma impossibilidade entra, Deus vai fazer brotar um fruto, Deus vai produzir um milagre, Deus vai produzir uma canção. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: entrou como enfermidade, entrou como guerra, entrou como confusão, entrou como problema, mas vai terminar como canção, vai terminar como fruto, vai terminar como aprendizado, vai terminar como milagre na tua vida. A Bíblia diz que ele está em Betânia, e Betânia está distante 15 estádios ou 3 quilômetros de Jerusalém. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus decide atravessar, decide é ótimo, né? Decide atravessar de volta para a Judéia. Ele atravessa o Jordão e vai possivelmente, provavelmente, segundo diz a história, para o território da Pérea. E quando ele vai para lá, é que Lázaro adoece em Betânia dessa enfermidade. E o texto vai dizer que Jesus estava distante alguns quilômetros, mas de algum jeito, Marta e Maria enviam um pedido para Jesus. Ei, o problema não está no pedido, o problema não está na oração, o problema está em manter a fé enquanto Jesus não atende o pedido. Ei, eu vim aqui te dizer, não é que ele não ouviu, é que ele quer te dar uma experiência maior. Não é que ele não recebeu o clamor, é porque ele quer te dar uma experiência mais profunda no meio disso. A Bíblia diz que elas enviam um pedido para Jesus. Eu tenho nesse texto 2 mulheres pedindo e clamando inicialmente. E o nome de uma é Maria, a aluna agradável. E o nome de outra é Marta, denominada como agitada. Enquanto você ora, você escolhe se espera aflita ou se espera agradando a Jesus. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu já ouvi a tua oração, eu já recebi o teu pedido, mas eu quero te ensinar a esperar sem sofrer, a esperar sem passar mal, a esperar sem dar crise de ansiedade, a esperar sem adoecer junto, a esperar sem perder o equilíbrio. A Bíblia diz que estas mulheres estão ali e enviam um pedido para Jesus, como você viu no texto. Mas o escritor para dizer assim, elas disseram a Jesus o seguinte: está enfermo aquele a quem tu... Eu sei que essa igreja aqui é de Bíblia, de seminário, de conferência e mais alguma coisa. Está enfermo aquele a quem tu... Eu amo, irmãos, o que a Bíblia faz com esses verbos. Está enfermo, mas é a... Está com problema, mas é... Não está tudo bem, mas é... O que você está passando não altera o amor e o relacionamento de Deus com você. Deus te trouxe aqui para te dizer: problema, mas é amado. Tem dificuldade, mas é amado. Tem enfermidade na casa, mas é amado. Tem problema na família, mas é amado. Ei, tem problema na empresa, mas é amado. Tem problema emocional, mas é amado. Tem guerra espiritual, mas é amado. Deus está te dizendo: ei, mais importante que teu estado é tua identidade. Eu não sei o estado que você chegou aqui, mas eu vim te lembrar quem você é. Você pode ter chegado aqui em um estado, ainda que transitório, muito difícil, mas Deus vem te dizer: eu te amo. Eu estou contigo. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Ei. Deus te trouxe aqui para te dizer: tira os olhos do estado e aprimora a identidade. A Bíblia diz que ele estava enfermo, mas ele era amado de Deus. E a Bíblia diz que quando elas mandam esse recado para Jesus, Jesus não diz o que vai fazer. Jesus dá um diagnóstico diante daqueles discípulos que estavam com ele: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus disse: não vai morrer, diagnóstico futuro. O Filho de Deus vai ser glorificado, diagnóstico futuro.
mas Ele não diz o que vai fazer no presente. Ei, tem horas que Deus silencia no presente para ver se a gente está crente para receber o futuro. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: a oração eu já ouvi, mas eu não sou obrigado a responder na hora que você quer. Eu preciso te preparar para o futuro que você vai viver. A Bíblia diz que Jesus diagnostica, mas aponta para o futuro. E diz: não vai morrer, Deus vai ser glorificado. E agora o escritor abre um outro parênteses para falar de relacionamento. E ele diz assim: o Senhor amava não só a Lázaro, mas também a Marta e a Maria. O que eu quero dizer com isso? Jesus se preocupa com quem foi atingido diretamente, mas se preocupa com quem está sendo atingido indiretamente pelo problema. Talvez você entrou aqui, você não é o Lázaro, você não está doente, mas está sofrendo por alguém que está doente lá. Talvez você entrou aqui, você não é o problema, mas está na linha de acesso a quem está vivendo o problema. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, o Deus que visita o problemático socorre quem está orando pelo problemático. O Deus que visita o motivo do problema também visita aquele que está intercedendo pelo problema. Ei, tem vitória de Deus para quem está clamando por alguém aqui essa noite. Tem vitória de Deus para quem está na brecha por alguém aqui essa noite. Irmã, eu estou bem, mas minha mãe não está. Irmã, eu estou bem, mas meu pai não está, meu filho não está. Deus veio aqui para te dizer: cuido do teu filho e também cuido de você. Cuido da tua casa e também cuido de você. Cuido da tua dificuldade e também cuido de você. Ei, irmão, Jesus trabalha nos quatro cantos. Eu lembro do que o profeta profetizou: vento que vem dos quatro cantos. A gente foca a visão na esfera do problema, e Jesus está dizendo: antes de chegar no problema, eu trabalho aqui, eu trabalho lá, eu trabalho acolá. Ei, para preparar o território para o milagre. A Bíblia vai dizer que Jesus soube, verso de número 6, mas ainda ficou 2 dias no lugar que estava. Eu não faço isso muitas vezes, então você vai me ajudar agora. Olha para alguém e diz: ele sabe, mas não vem, né? Tem hora que ele sabe, mas não vem. Tem hora que ele sabe, mas não fala. Tem hora que ele sabe, mas não abre. Tem hora que ele sabe, mas o telefone não toca. Tem hora que ele sabe, mas não libera o dinheiro. Tem hora que ele sabe, mas o advogado não responde o e-mail. Tem hora que ele sabe, mas ele não age na hora que ele sabe. A Bíblia diz que ele soube, mas demorou. Ei, meu irmão, mais importante, com o tempo da ação de Deus, é o propósito da ação de Deus. Eu vou repetir: você está preocupado com o tempo que Deus vai fazer, e Deus está comprometido com o propósito que vai cumprir. Eu vou repetir: você está aflito pelo tempo que Deus vai operar, e Deus está dizendo: eu estou tranquilo porque eu sei o propósito que eu vou realizar. Então tira os olhos do tempo e pede a Deus para trazer à tua memória, o teu entendimento, o propósito. Deus não está com pressa, Deus está com plano. Pega na mão desse crente e diz para ele: Deus não está com pressa, Deus está com plano. Deus não está com pressa, Deus está com plano. Quem está com pressa é eu e você, mas ele está com plano. A Bíblia diz que ele soube, mas demorou. Ouviu, mas não se moveu logo. Isso me remete àquela ocasião de uma das tempestades que Jesus viveu com os discípulos. Quando o vento se empola, as ondas engrossam, o vento é contrário. Jesus está onde, irmão? Dormindo na proa do barco, ei. Enquanto ele está dormindo na proa do barco, os discípulos estão desesperados. Não se te dá que pereçamos, ó mestre. E ele diz: homens de pouca. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto eu demoro, eu melhoro a qualidade da tua fé. Enquanto eu demoro, eu aumento a tua intimidade. Enquanto eu demoro, eu te revelo a minha autoridade. Enquanto eu demoro, eu te dou mais profundidade na minha presença. Enquanto eu demoro, eu revelo para você a minha essência. Eu não sou só o homem do pão, eu sou o homem que tem autoridade sobre os ventos e o mar. A Bíblia vai dizer, aleluia, verso de número 7. Após ter demorado 2 dias, diz o texto, depois Jesus decidiu sair.
da Judéia e ir a Betânia. Dá um sorrisinho para esse crente e diz: depois. Depois que tu se acalma, depois que tu entende, depois que tu aprende, depois que tu crê, depois que tu para de murmurar, depois que tu para de questionar, só depois ele decide. Diz o texto que depois ele decidiu ir. Lembra lá de Eclesiastes 11? Lança o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás. Ei, não é tempo de fazer guerra com o céu. É tempo de dizer: Jesus, me ensina a esperar. É tempo de dizer: ei, Jesus, 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 eu quero chegar do outro lado dessa luta dizendo: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Eu quero chegar depois disso dizendo: eu não sou mais quem eu era depois dessa situação. A Bíblia diz que depois Jesus decidiu ir, mas aí os seus discípulos que com ele estavam disseram assim: mestre, Ezequiel, o que o senhor vai fazer lá? Os judeus ameaçaram te apedrejar. O senhor vai fazer o que lá na Judéia? Ei, eu aprendi uma lição essa tarde. Eu já preguei nesse texto anos e anos e vezes. Mas hoje o Senhor falou algo no meu ouvido. Aleluia, eu só tinha um pedacinho da tarde livre após receber o convite do pastor Ezequiel, porque justamente o dia já estava todo ocupado para a saída de amanhã. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, Deus disse para mim assim: Roberta, perceba, Jesus não muda a rota por causa do medo. Tem gente dizendo: não vou sair, vou abandonar por causa da situação que está diante de você. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: ei, aprende comigo, eu não mudo a rota por causa do medo. Eu não mudo a rota por causa de risco de apedrejamento. Os discípulos estão dizendo: a gente não vai, é melhor não ir, porque o Senhor tem ameaça de ser apedrejado lá. Aí ele diz: olha, eu não mudo a rota, em outras palavras, por causa do medo, por causa da ameaça, por causa do risco de apedrejamento. Mas tem um negócio, eu discerno o momento. Aí no versículo seguinte ele diz assim: tem uma coisa, tem noite e tem dia, tem 12 horas. Se tu andar de dia, tu não tropeça. Se tu andar de noite, tu tropeça. Noite na Bíblia é uma figura de luta. Aí Deus está dizendo: ei, tu não precisa mudar a rota por causa do medo, mas você tem que discernir em que hora na tua luta tu pode se movimentar. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te dar o start, eu vou te dar o comando, eu vou te dar a direção da hora certa para se movimentar em direção ao milagre. E dia, o próprio Jesus diz, faz alusão nesse texto, a luz, aleluia, e a luz do entendimento. Aí Deus está dizendo: enquanto não entender o propósito, não se mexe. Quando entender, pode ir, que não vai tropeçar na luta, que não vai tropeçar na noite, que não vai tropeçar no problema. Aí você está preocupado com a vitória, e Deus está dizendo: quando tu aprender, eu te libero para ir ao encontro do milagre. Quando tu entender, eu te libero para se movimentar em direção ao milagre. Irmãos, e para nós concluirmos, aleluia, diz o texto sagrado que Jesus ensina eles a analisar o momento da noite e do dia. E completa a lição dizendo: ó, nosso amigo Lázaro, ele não está morto, mas dorme. Tem lutas que nos obrigam a descansar. Faz um carinho nesse crente e diz para ele: descansa. Enquanto tu não descansar, Jeová não libera o milagre. Vamos lá para a hermenêutica bíblica. Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer ver Deus nessa situação? Se aquieta primeiro. Faz carinho na cabeça dele, na cabeça dela, e diz: descansa. Aprende a dormir dentro da luta. Aprende a dormir dentro do problema. Roberta, você não sabe o que eu estou passando. Nem preciso saber, só o meu já me basta para tentar tirar o meu sono. Mas Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: enquanto tu não aprender a descansar e ver que isso não é morte, mas é a oportunidade de milagre. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus dá uma outra explicação diferente da realidade. Jesus não está negando a realidade, irmãos.
Logo, logo ele vai dizer: está morto sim. Mas ele está fazendo primeiro com que eles vejam a realidade com olhos espirituais. Muda a forma de olhar para essa situação. Muda a forma de olhar para esse problema. A Bíblia diz: ele não está morto, mas ele dorme. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Lembra de Pedro? Na primeira prisão, Pedro está igual galo de briga. Importa obedecer a Deus e não os homens. Mas na segunda prisão, em Atos 12, Pedro vai dormir. Porque agora Pedro já cresceu, já aprendeu. Ele já sabe que crente não entra em cativeiro sem a permissão de Deus. Que crente não entra em luta sem um propósito de Deus. Aí quando ele está dormindo, diz a Bíblia Sagrada, só depois que ele dorme é que o anjo aparece. Quer que o anjo aparece? Descansa. Quer que a porta abre? Descansa. Quer que o milagre chega? Descansa. Ele dorme, o anjo aparece, abre. Pedro, vem comigo, passa pela porta de ferro. Tem porta que Deus nem vai precisar abrir. Quando você aprender a descansar, Deus vai te fazer atravessar. Muda a visão do problema. Lembra de Jacó? Saiu esbaforido de casa, fugido, brigado com Esaú. Gênesis 28. Só quando ele dormiu, ele teve a visão do futuro, do que Deus ia fazer. Quando ele dormiu, ele teve uma visão, uma escada que tocava no chão e o seu topo chegava ao céu. Anjos que subiam e desciam. Deus está dizendo: eu quero te mostrar o céu por dentro. Dentro desse problema. Você está olhando para o problema, mas eu quero te mostrar o céu dentro dessa situação. Eu quero te dar a experiência que você ainda não teve dentro desse problema. Ele viu os anjos subindo e descendo, irmão. E sabe o que aconteceu? Você vai dizer: o pastor Ezequiel que pediu. Não, ele não pediu não. Virou dizimista. Porque quando o teu olho do problema é espiritual, tua oferta não muda, tua qualidade de culto não muda, teu dízimo não muda, tua fidelidade não muda. Porque você sabe que o problema é um momento, mas a fidelidade de Deus é eterna. Depois que ele teve a visão, ele disse: vou levantar uma coluna, vou deitar azeite. Tinha esquecido que tinha azeite. Deus te trouxe aqui para te dizer: você tem unção para passar por esse problema. Se acalma. Você tem autoridade para passar por esse problema. Se tranquiliza. Deitou unção na coluna, fez um voto e disse: Senhor, se tu for comigo na viagem que eu faço, e me der pão para comer, veste para vestir, de tudo eu lhe darei o dízimo. Pergunta para esse crente se está faltando roupa. Não estou vendo ninguém pelado aqui. Está com problema, mas está vestido. Está com problema, mas não está dormindo na chuva. Está com problema, mas tem casa. Está com problema, mas tem pão. Está com problema, mas tem cuidado de Deus. Está com problema, mas está vivendo a provisão de Deus no meio do problema. Deus está dizendo: para de sucumbir pelo problema e começa a celebrar a fidelidade. Começa a crer no que Deus vai fazer ali na frente. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que os discípulos responderam a Jesus: se ele dorme, estará salvo. Entendeu o mistério? Agora eles entenderam. Se ele estiver dormindo, vai estar salvo. Aí Jesus, penso eu, de longe dizendo: está morto, mas eu tenho que fazer eles enxergar que está dormindo. Sabe por quê? Jesus quer tirar a nossa visão da fatalidade e quer colocar a nossa visão na oportunidade que a fatalidade veio trazer. Essa fatalidade é uma oportunidade. Você entender isso? Essa fatalidade é uma oportunidade. A Bíblia diz que eles disseram: então tá bom, se ele dorme estará salvo. Aí Jesus diz: não, ele está morto. Mas eles pensaram que era o repouso do sono. Qual foi a didática de Jesus aqui, irmãos? Mudar a forma deles pensarem. Ei, a realidade não mudou, Lázaro está morto, mas Jesus conseguiu mudar a forma deles pensar. Se você mudar a forma de você pensar sobre esse problema, você terá vencido esse problema. Eu vou repetir: se você mudar a forma de pensar sobre esse problema, você terá vencido
esse problema. Diz a Bíblia, e nós concluímos, versículo de número 27 e 28. Jesus chega, Lázaro está sepultado. Marta e Maria estão em casa. Porém, Marta corre primeiro, mais agitada, ao encontro de Jesus. Mas o texto é categórico em dizer no verso 30, Jesus ainda não havia entrado na aldeia. Sabe por que ele ainda não entrou? Sabe por que ele ainda não entrou? Porque Marta veio, mas Maria não veio. A gente quer que Jesus chegue na nossa aldeia, mas a gente não quer ir para o lugar do encontro com Ele. O texto é claro em dizer, então Marta foi ao lugar que Jesus costumava encontrá-la. Mas ele ainda não havia entrado na aldeia. Esse problema te tirou do lugar do encontro? Não estou falando só o fato de estarmos na casa de Deus hoje. Eu estou falando o fato de estar no lugar da adoração, no lugar da devoção, no lugar da devocional, no lugar da intimidade, no lugar, aleluia, do secreto com Deus. Tinha um lugar que antes de chegar em Betânia, Jesus mandava recado e avisava a Marta que estava chegando. Um lugar de manifestação da presença de Jesus, íntima e particular, para Marta e Maria. Então diz o texto, e mandou Jesus chamar a Maria. Marta correu em casa e disse, o mestre está cá e te chama. Maria se levantou depressa. Antes de Deus levantar o teu Lázaro, antes de Deus entrar na tua aldeia, antes de Deus resolver o teu problema, Ele quer levantar a tua vida espiritual. Antes de Jesus chegar na tua aldeia, Ele quer te trazer para o lugar do chamado. O texto podia usar inúmeros verbos, mas o texto diz, mandou chamar, e ela se levantou depressa. Sabe o que é mais urgente que o teu milagre? O teu chamado. Sabe o que é mais urgente que o teu milagre? O teu ministério. Sabe o que é mais urgente que o teu milagre? Os dons que Deus te deu. Sabe o que é mais urgente que o teu milagre? A tua prestação de adoração em serviço ao Senhor. Sabe o que é mais urgente que o teu milagre? O teu lugar de obediência. Quer que Jesus entre na sua aldeia? Pastor Ezequiel, posso colocar aqui? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você quer que Jesus entre na sua aldeia? Aleluia. Ele está te chamando, levanta depressa. Roberto, eu sou um crente frutífero nesta igreja. Eu sou um crente atuante nesta igreja. Nós começamos esta palavra falando de Marta e Maria. A nossa adoração não pode ser só serviço. A nossa adoração tem que ser também devoção e intimidade. E Deus está te chamando para o lugar de devoção e para o lugar de intimidade. E neste momento, diz a Bíblia que quando Marta vem, quando Maria vem, então ele entra na aldeia e diz, vamos ao sepulcro. Cadê a pastora Elaine? Vamos ao sepulcro. Quer que Jesus vá ao lugar do teu problema? Quer que Jesus vá em direção à tua dor? Em direção à tua impossibilidade? Se levanta depressa e chega primeiro na presença dele. Foram cantados hinos maravilhosos aqui. E pelos olhos espirituais, eu pude perceber pessoas que conseguiram chegar onde Jesus estava durante a adoração. Mas também pude perceber que algumas nem chegaram. Então, em nome de Jesus, você teve ainda mais uma chance com a jovem que veio fazer um solo. E você está tendo talvez a última chance entre você, o teu aprendizado e o teu milagre. Chegar ao lugar em que Jesus está, antes que Jesus chegue ao lugar da tua necessidade. Ele tem prazer em fazer milagre.
Ele tem prazer em dar vitória, mas o seu maior compromisso é nos tornar íntimo dele. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar aqui nesse último momento, você que quer que Jesus entre na tua aldeia, que Jesus visite a tua área de impossibilidade e necessidade, mas que reconhece que precisa se levantar e voltar ao lugar do encontro com Deus, ao lugar de busca, ao lugar de intimidade. Vem aqui que eu quero orar por você. Não se demore, a hora não espera, Jesus está te chamando. Vamos sair do ativismo de Marta e vamos achar esse lugar de devoção como Maria. Não é pecado trabalhar, não. O serviço cristão é uma bênção, mas serviço cristão sem devoção é hipocrisia. Mas serviço cristão com intimidade, com devoção e adoração é vida cristã saudável de verdade. Se coloque diante de Deus e diz: Jesus, antes do meu milagre, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais fé, eu quero mais intimidade, eu quero mais autoridade. Sabe por quê? Milagre nas mãos erradas viram maldição, mas milagre na mão de alguém que foi preparado para receber gera outros milagres. A Bíblia diz que outros vieram a Betânia porque criam no que ele fez na vida de Lázaro, Marta e Maria. O teu milagre, quando você está preparado para ele, ele gera milagre e salvação na vida de outros. Jesus não quer te dar um milagre egoísta, ele quer te dar um milagre que gere salvação na vida de outros. O teu milagre não será só para você, mas será para a edificação e salvação de muitos. Você crê? Está demorando porque não vai abençoar só você, vai abençoar muita gente. O que Deus vai fazer na tua vida vai abençoar muita gente. Enquanto essas vidas estão aqui no altar e nós vamos orar, diz o texto que Jesus agora entra porque eles levantaram depressa. Diz: vamos ao sepulcro, tirai a pedra. Você conhece a história, ele diz: Lázaro, sai para fora. O nome Lázaro significa Deus ajuda. Junto dessa oração de quem se levantou, eu quero profetizar que a ajuda de Deus será manifesta no lugar da tua impossibilidade. Você que ficou aí na sua cadeira, pegue na mão de alguém e diz: o Deus que ajuda vai chegar lá, no lugar da tua dificuldade. Tem ajuda de Deus indo em direção, aleluia, ao teu impossível nesta noite. O Deus que ajuda está operando agora lá onde você não poderia ir sozinho, mas pela presença dele você enfrenta, você vence. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora pelo Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que cada uma dessas vidas que se levantaram e se colocaram no altar serão encontrados, abraçados, acolhidos pela tua presença. Serão fortalecidos, animados, encorajados a enfrentar os seus sepulcros e alcançarem o seu milagre. Sozinha Maria não poderia, Marta não conseguiria. Mas eu profetizo que essas vidas que aqui estão se levantando do lugar de dor, estão se levantando do lugar de medo, do lugar de revolta, do lugar, Senhor, de silêncio espiritual, e estão indo em direção ao seu milagre agora, ao milagre do aprendizado, ao milagre da intimidade, ao milagre da autoridade sobre o impossível. Que pedras comecem a ser removidas agora. Que impossibilidades caiam por terra agora. E que a tua bênção se manifeste. Que a tua ajuda chegue nessa casa. Que a tua ajuda chegue nesse lar. Que a tua ajuda chegue nessa empresa. Que a tua ajuda chegue nesse casamento. Que a tua ajuda chegue nesse ministério. Que tudo que está enrolado seja desatado